paz, irmãos. Vamos continuar a leitura de Romanos. Estamos no capítulo 7. Preste bem atenção que eu vou tentar trazer para você a diferença de viver de acordo com a carne, os desejos da carne, o desejo do nosso corpo, e viver de acordo com o Espírito. O Espírito, quando o nosso Espírito está ligado com Deus, quando as nossas vontades é boa, as nossas intenções é boa. Ou seja, há uma diferença entre a nossa intenção, do nosso espírito e os desejos da carne. Há uma diferença, há uma divisão. E cada um tem um destino. Quando a gente vive de acordo com os desejos da carne, o destino é morte, é pó da terra. E para o espírito acaba não sobrando frutos. Agora, quando a gente vive de acordo com o espírito, o destino é Deus. O destino é Deus. E os frutos do espírito voltam para Deus. E naquele grande dia, Ele vai julgar a humanidade de acordo com as suas decisões, de acordo com o seu procedimento, seu modo de vida aqui. Vamos lá para a leitura. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei a mulher casada é ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Antigamente, a mulher e o homem se casavam. Não poderia se separar enquanto um dos dois não morresse. Não poderiam se separar. Não é igual hoje, que casa um dia, se separa no próximo mês. Se casa, se separa daqui a alguns anos. Não era bem assim. Relacionamento, casamento para Deus é coisa séria. Um casal se une, um namorado se une, já tem um compromisso, já tem um vínculo. Isso para Deus é precioso. Miqueias, capítulo 6, versículo 8, está escrito assim: Ele mostrou a você, homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Olha só, é o que Deus deseja, que a gente ame a fidelidade. Tem a ver com isso. Você está namorando, você casou, está noivado. Esse relacionamento, o desejo de Deus é que dure para a vida toda. E você que ainda não está namorando, pare e pense direito antes de começar. Namoro, casamento, Deus deseja que seja para a vida toda. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos dar frutos para Deus. Quando a gente vive de acordo com o sacrifício de Jesus, o perdão, a graça de Deus através de Jesus, a gente já não vive com a consciência presa na lei. A gente não vive com a consciência presa na obrigação das coisas, como se isso fosse para mérito. Está entendendo? Ah, se eu obedecer a lei eu vou ser salvo. Não, não é bem assim. Você vai ser salvo pelo que Jesus fez por você. Ou seja, a salvação eu já recebi. Eu já tenho a salvação. Agora, vou viver de acordo com ela. A salvação é espiritual ou é carnal? Salvação é espiritual. Então eu vou viver de acordo com o Espírito. A carne vai gritar, a carne vai vir com a vontade, a carne vai vir com os desejos. Vai. A mim cabe resistir. A mim cabe resistir e me esforçar. Matar a carne. Como? Jejuando, negando as vontades dela, evitando. A
fim de que venhamos dar frutos para Deus. Aleluia. Pois, quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita, para que vivamos de acordo com um novo modo no Espírito, em Jesus, de acordo com a graça, como eu te falei. Não vai viver obedecendo como se isso fosse te dar a vida eterna. Viva grato, pois a vida eterna veio de graça para a gente. Ou seja, foi graça, foi o favor que Jesus fez por nós, favor imerecido. A nós cabe agora resistir aos desejos. Liberto em Jesus, somos capazes de escolher as coisas espirituais. Quando éramos escravos do pecado, por exemplo, pessoas que eram viciadas em droga, bebida, prostituição, estavam viciados, estavam refém, não conseguiam largar. Agora, em Jesus e livre dessas coisas, conseguem fazer a escolha espiritual, conseguem fazer a escolha que estava na consciência para com Deus. Viver de acordo com a vontade de Deus. Que diremos então? A lei é pecado? Quando a lei chegou falando não mata, não rouba, não adúltera, não diz falso testemunho, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão, é pecado? Não, a lei não é pecado. De maneira nenhuma, de fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Parece que o que é proibido é mais gostoso, né? Se fala para você não fazer, aí que você quer fazer. A lei vem mais ou menos, a lei vem assim, mostrando que não é para ser feito. Acabou surtindo um efeito contrário. Não é? Acabou surtindo um efeito contrário. A lei tem o poder de mostrar o pecado, mas a lei não tem o poder de tirar o pecado. O ser humano às vezes te julga, o ser humano às vezes julga o próximo. Para de usar droga, para de beber, para de se prostituir. Mas as palavras, mandar parar, não tem poder. Só tem o poder de julgar, só tem o poder de mostrar o pecado. O único que tem o poder de libertar é Deus, por meio de Jesus Cristo. Pela graça, pelo favor sem mérito, o sacrifício dele por nós. Busca conhecer Jesus. Se aproxime de Jesus e você conhecerá essa verdade e viverá de acordo com essa verdade. Liberdade em Jesus Cristo. Pois, sem a lei, o pecado está morto. Antes, eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Pois, o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e, por meio do mandamento, me matou. De fato, a lei é santa. O mandamento é santo, é justo e bom. Então, o que é bom se tornou morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que, por meio do mandamento, ele se tornasse extremamente pecaminoso. Viu? Os mandamentos veio. Em vez de libertar, não. Acabou se tornando em armadilha. Acabou tornando pior o estado. Quando o ser humano pensa que é pelo próprio esforço e não consegue e acaba se afundando mais. Não é pelo próprio esforço. É pelo que ele fez por nós. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou.
pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada é bom, nada de bom habita em mim. Isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é bom. O bem que desejo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Aqui Paulo está falando quando a carne fala mais alto do que a nossa consciência. Quantas pessoas estão presas à droga? Quantas pessoas estão presas à bebida? Quantas pessoas estão presas ao adultério? Não querem, mas não conseguem largar. A carne está falando mais alto. Os desejos da carne estão fortes. Mata os desejos da carne. Fortaleça o espírito. Leitura da Bíblia. Oração. Jejum. Você está fortalecendo o seu espírito. Renúncia e jejum. Você está matando a sua carne. Você está matando a sua carne. Em nome de Jesus, dá força, Senhor, a essas pessoas que estão ouvindo essa palavra. Quando a consciência delas, Pai, quer uma coisa, mas eles não conseguem fazer o que desejam, Pai. Aprisionado aos vícios, às drogas, às bebidas, Pai. Ajuda essas pessoas em nome de Jesus. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito à morte? Quem me libertará dessa carne, desses prazeres que me levam à morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus por quem? Por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus. Eu próprio sou escravo de Deus. Mas, com a carne, escravo do pecado. Eis a pergunta: você quer viver de acordo com a carne? Droga, bebida, farra, curtição, adultério? Ou do modo de Deus? Leitura da palavra, oração, praticar o amor, praticar a fraternidade, praticar a empatia, perseverar nessas coisas. De acordo com Deus é assim, perseverar nessas coisas. Aqui termina o vídeo de hoje. Espero que você tenha compreendido. Espero que tenha sido útil para a sua vida. Tá bom? Um grande abraço. Fica com Deus.